Plano de estudo Tutorado 3, História do Cinema Brasileiro, semana 3. Para compreender melhor um pouco sobre o cinema brasileiro, iremos retomar algumas datas históricas dessa arte tão incrível que é o cinema. Bom, em 1887 surgiu a primeira sala de cinema aberta ao público no Rio de Janeiro, capital. Em julho de 1896, houve a primeira exibição de cinema no país, também no Rio de Janeiro. E as pessoas responsáveis, né, por ter trabalhado e ter iniciado esse movimento, né, podemos citar os irmãos italianos Pascoal Segreto e Afonso Segreto. Foram eles, de fato, os pioneiros do cinema no Brasil. Tivemos aí as gravações na Baía de Guanabara em 1898. No século XX, né, nós tivemos aí a ascensão tecnológica, né, e, consequentemente, o crescimento do cinema no Brasil. Antes mesmo de eclodir outros temas políticos, sociais, nós tivemos o cinema documental, ou seja, era um cinema mais para documentar histórias, né, e relatar situações que a sociedade presenciava e vivenciava naquele período. Então, ele surgiu aí o pós-Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Então, o cinema neste período teve uma crise, né? E neste período de crise, dominou-se produções estadunidenses, ou seja, o cinema de Hollywood teve um crescimento considerável nesse período, né? E o cinema nacional, como era iniciado logo, né, teve um enfraquecimento em suas artes cinematográficas. Bom, porém, contudo, entre a década de 20 e 30, nós tivemos uma expansão do cinema brasileiro e isso fez com que o cinema fosse novamente, né, evidenciado aí nos ciclos regionais. E em 1930, nós tivemos a criação do primeiro estúdio cinematográfico no Brasil. Se chama a Cinédia. É interessante ressaltar que em 1949 nós temos a criação da Vera Cruz, né? Esse estúdio ele foi baseado nos moldes do cinema americano, né? E, querendo ou não, o cinema nacional evoluiu e realizou grandes produções sofisticadas. Foi, de fato, um marco na industrialização da cinematografia nacional e nós vamos ter aí Mazzaropi como um artista de maior sucesso nesse estúdio, né? O cinema desse período, as produções cinematográficas tinham um caráter revolucionário e foi consolidando-se, né, em meados dos anos 60, tendo foco na política e na sociedade, ou seja, temas relevantes para serem debatidos naquele período. Bom, e aí, consequentemente, surgem outras linguagens do cinema, né? Vamos ter aí o cinema marginal, ou considerado de grude, né? 1970, nós temos aí as maiores produtoras dessa vertente, né, de cinema marginal, foi o filme que se chama Boca do Lixo, tá? Tivemos um movimento de contracultura também, que seria as ideologias revolucionárias e tropicalistas, certo? Que eram os artistas que iam contra a ditadura militar, né? E a criação da Embrafilme, que é a empresa brasileira de filmes. Isso aconteceu em 1982. Lembrando que ela foi fundada em pleno contexto da ditadura militar, ou seja, já teve um conflito, né, de ideias e ideologias exatamente pelo momento, pela cena atual que estavam passando. Teve o apoio governamental, mas que o uso desse cinema fosse como uma ferramenta de controle estatal, ou seja, ainda havia a limitação de produtos que eram, né, confeccionados, da indústria que ia ser reproduzida por aquele estúdio. E, querendo ou não, né, além da ascensão, nós temos também os retrocessos, e o cinema brasileiro também sofreu um pouco de retrocesso naquele período. Então, aí, como que se deu, né? Nós tivemos o surgimento da videocassete nos anos 80,
Então, aí, nesse momento, teve a proliferação das videolocadoras, né? Então, o cinema deixa de ser significante por um período. E após o fim da ditadura e o despontar de uma crise econômica, né, é natural que alguns campos da sociedade, tanto política, social ou econômica, ela vai ter um declínio significativo. E com o cinema brasileiro não foi diferente. Já no fim da década de 1980, devido aos problemas políticos, nós tivemos fechamento de indústrias cinematográficas, né? Podemos citar o Ministério da Cultura, a Embrafilme, o Consim brasileiro. Então, acreditávamos, né, que esse seria o fim, mas nós tivemos uma grande retomada, né, na década de 1990, após passar, né, todas as crises sociais e políticas. E aí vem a ascensão novamente, né, com a criação da Secretaria de Audiovisual. E aí cria-se uma lei audiovisual que vai respaldar, né, toda essa indústria cinematográfica visando, né, os trabalhos artísticos sempre com um cunho social, político, econômico e cultural. E aqui, né, falando um pouco sobre o cinema do século XXI, nós tivemos grandes filmes aí que estrelaram, né? Um deles é A Cidade de Deus, que ficou conhecido, né, mundialmente, exatamente por trazer uma temática em um contexto em que o Brasil se encontrou e se encontra até hoje. Alguns filmes desses foram indicados, né, para os festivais e Oscars. Então, podemos citar aí Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, Carandiru, de Hector Babenco, Tropa de Elite, de José Padilha e Enquanto a Noite Não Chega, de Beto Souza e Renato Falcão. Então, esses são alguns dos filmes, né, que tivemos aí a ascensão cinematográfica no início do século XXI. Bom, e agora eu gostaria de convidá-los, né, a resolver as atividades constantes na página 135. Qualquer dúvida, estou à disposição.